Olá, pessoal. Vamos ver agora na apostila 4. Vamos fazer nossa aula de geometria. Estamos na página 11. Pegou seu material? Vamos, vamos estudar hoje o tema 2, semirreta e segmento de reta. Semirreta. Vamos considerar uma reta R e um ponto A pertencente a ela. Aqui é a nossa reta e um ponto A que pertence a essa reta. O ponto A divide a reta R em duas partes. Cada uma dessas partes é chamada semirreta, com origem no ponto A. Agora vamos indicar as semirretas, marcando outros dois pontos. Então a gente marca aqui um ponto B e um ponto C. Eu tenho a semirreta AB, observa que aqui não tem flecha, então é origem em A e passa por B, semirreta AB. E a semirreta AC, com origem em A, passando em C. Lembra que a semirreta possui início, mas não tem fim, ela não possui fim. Então, a flechinha é para um lado só, tá certo? E sempre o início da flecha é onde é o início da nossa semirreta. Assim, temos a semirreta com origem em A, passando pelo ponto AB, e a semirreta com origem em A, passando pelo ponto C, a semirreta AC. Vamos observar PR e PQ. São semirretas opostas. Elas estão indo em direção contrária e todas têm origem em P. Assim como aquele exemplo anterior, eu tinha a semirreta AB e AC com origem em A e elas também eram opostas. As semirretas OA e OB são coincidentes, elas estão indo para a mesma direção, então elas têm todos os pontos comuns. Tá? Segmento de reta. Observe a seguir dois pontos distintos, A e B, pertencentes à reta R. Esses pontos dividem a reta em três partes. Eu tenho essa parte antes do ponto A, entre o ponto A e o ponto B e depois do ponto B. Considerando os pontos A e B e a parte compreendida entre eles, nós temos o segmento de reta AB. Segmento de reta tem início e tem fim. Então, olha como eu vou marcar aqui, não tem flechinha em cima. Tem início e tem fim, eu vou pôr só um tracinho. Começa em A, termina em B, esse segmento aqui. A reta a que esse segmento pertence, ela é chamada de reta suporte do segmento AB. Reta suporte. Tá? Eu apoio, o segmento está nela. Esse segmento tem um começo e um fim, que podem ser denominados de extremos ou extremidades do segmento. Medida de um segmento. Como o segmento de reta tem início e tem fim, podemos medir seu comprimento. O que significa medir o comprimento de um segmento AB? Bom, o comprimento é ver quantas vezes aquela unidade de medida cabe ali dentro. Eu posso ter um pequeno segmento aqui e eu quero ver quantas vezes esse segmento cabe lá. Estou medindo ele. Mas usualmente a gente usa centímetro ou milímetro. Quando a gente usa centímetro ou milímetro, nós usamos a régua. Observar que a minha régua tem que estar posicionada aqui no zero, no início do meu segmento, para ver a medida dele. Nesse caso aqui, 3 centímetros ou 30 milímetros. Vamos ver a seguir. Segmento AB, que a gente acabou de medir, tem 3 centímetros, tá? Ou 30 milímetros, como eu tinha dito. Os segmentos AB e CD, a seguir, eles têm a mesma medida. Pega aí sua régua, vai medir. Os dois têm
3 centímetros. Então, nós dizemos que eles são segmentos congruentes. Segmentos congruentes são os que têm a mesma medida. E como que a gente vai fazer a anotação dele? Olha aqui, ó. Igual e o tio em cima. Essa é a notação de congruente. Então, quando os segmentos são congruentes, a gente indica segmento AB, eu ponho o sinal de igual com um tio em cima, ao segmento CD. Segmentos consecutivos. Dois segmentos que têm uma extremidade em comum são denominados consecutivos. Olha aí o N. O N não é comum aqui, ó? Não é uma extremidade comum dos dois segmentos? Então, esse segmento MN e NP são chamados segmentos consecutivos. Um vem depois do outro, eles têm um extremo comum. E segmentos colineares? Dois segmentos que estão numa mesma reta. Eles são chamados colineares. Co, mesmo, linear, linha, reta. Então, a gente tem aqui o exemplo do segmento PQ e do segmento RS, que estão na mesma reta. Então, são colineares. E a apreensão? Dois segmentos eles podem ser tanto colineares como consecutivos ao mesmo tempo. Basta que estejam na mesma reta e eles tenham uma extremidade em comum, tá? Então aqui o exemplo MN e NP estão na mesma reta e tem o ponto N que é comum. Então quando a gente quer dizer que as medidas dos segmentos são iguais, nós escrevemos AB igual a CD, ou medida de AB igual a medida de CD. E quando queremos dizer que os segmentos são congruentes, aí eu preciso pôr a notação de segmento, aquele tracinho em cima do AB e do CD. E eu vou usar AB com o tracinho em cima, que significa segmento AB. É congruente, eu vou pôr o tio com o sinal de igual embaixo, ao segmento CD. Esse assunto vocês já viram em anos anteriores. Espero que vocês não tenham muitas dúvidas. Façam agora as atividades que estão nas páginas 13 e 14 da apostila 4, exercícios 1, 2, 3 e 4. Até mais!